No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha relação com comida e a minha alimentação durante os meus intercâmbios, como foi do primeiro ao quarto as diferenças, o que eu aprendi, o que eu recomendo, o que eu não recomendo, o que vocês podem aprender com a minha história, com comida. E aí, minha gente, muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque tem muita gente que assiste que não é inscrito. Se você gosta desse conteúdo, pode se inscrever, que eu garanto que vai vir muito mais conteúdo bom por aí em relação ao work and travel, ao intercâmbio e outras viagens e outras dicas interessantes que forem desse universo para passar para vocês. Se você me segue no Instagram, você sabe que hoje, 2020, eu sou uma pessoa muito saudável. As pessoas até comentam isso às vezes, nossa, você é a pessoa mais saudável que eu já vi. Mas, gente, eu não fui sempre assim. Então é um pouco dessa trajetória que eu quero contar pra vocês e como que os meus intercâmbios influenciaram nesse processo. Eu sempre fui uma pessoa que tinha consciência de que eu deveria me alimentar bem, mas eu não gostava de salada, eu não gostava muito de legumes, eu gostava muito de arroz e bife, e eu tomava leite com Nescau enlouquecidamente todos os dias por 22 anos, assim, eu realmente era viciada em leite com Nescau. Não era uma pessoa de me alimentar mal, a minha mãe sempre me alertou, como toda mãe, né? O que faz mal, o que não faz, mas enfim, sempre fui uma pessoa que gostava muito de doce. E enquanto eu morei com os meus pais e tava na escola, sempre comia a comida que tinha em casa, sempre foi uma comida boa, saudável. Na minha casa nunca foi de ter muita bolacha, muito doce, muito, assim, industrializado, mas também eu sempre comi como uma pessoa brasileira normal, sabe? Bastante massa branca, bolo com açúcar, na escola eu sempre comprava um chocolate. Por exemplo, mudei pro interior quando eu tinha 16 mais ou menos, não, quando eu tinha 13 anos, que eu fui de Osasco pro interior, pra São Roque, onde eu morei com os meus pais por 3, 4 anos, eu tive um pouco mais de liberdade, então eu saía da escola, eu ia pra aula de balé, eu ia pra aula de inglês, eu comprava o que eu queria, comprava um milkshake, almoçava onde eu queria, comprava uns pacotes de marshmallow recheado de chocolate, mas eu me alimentava todo dia num restaurante que era arroz, feijão, bife, comia ali um tomate, um alface, mas era bem diferente de como eu me alimento hoje. Sempre comia uma sobremesa, meu fraco sempre foi sobremesa, pra falar a verdade. Eu fui fazer cursinho em São Paulo, porque eu queria fazer medicina, então eu fui morar sozinha em São Paulo no meu terceiro colegial, que foi o ano que meu pai faleceu. Apesar de eu ir num restaurante por quilo todos os dias, ou comer a comida que minha mãe fazia e congelava, eu também comia comida congelada, comprava muita comida congelada, sempre comprava chocolate, sempre os lanchinhos que eu levava pra aula do cursinho eram sempre doce, aquelas balinhas finas, sabe? Bolachinha, muito industrializado, muito açúcar. Quando meu pai morreu, eu dei uma descontada em comida também. Eu fiquei em depressão, então eu não tinha vontade de me alimentar bem, eu não tinha vontade de ficar acordada, eu não tinha vontade de cuidar de mim. Então eu lembro que eu engordei bastante nessa fase, devo ter engordado uns 7 quilos, assim, mais ou menos, porque eu comia uma barra de chocolate por dia, porque eu achava que eu podia, porque eu tava muito triste, eu só comia comida congelada, dei uma desandada nessa fase. Só que a depressão, ela passou até que rápido. No ano que meu pai morreu, eu passei 6 meses fazendo esse cursinho em São Paulo, que eu comentei pra vocês, quando eu achava que eu queria fazer medicina. E nos 6 meses seguintes eu voltei a morar com minha mãe, porque eu queria me recuperar, porque eu queria ficar mais perto dela. E aí comecei a comer melhor também, porque estava em casa. Só que a minha mãe teve que assumir a loja do meu pai quando ele faleceu, quando eu tinha 16 anos. Nós duas fomos trabalhar na empresa que era dele. Uma empresa que construía churrasqueira, lareira, forno de pizza, fazia aquela área de lazer que o brasileiro tanto gosta. A empresa do meu pai era disso. Quando ele faleceu, a minha mãe assumiu e eu fui trabalhar lá com ela. Aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe continuava trabalhando na empresa do meu pai. Eu trabalhei com ela por um tempo também nessa empresa, por uns 4, 5 anos. Enquanto eu estava na empresa com ela, eu me alimentava bem. Mas quando eu passei a passar mais tempo na faculdade, eu comecei a me alimentar menos bem. Eu comecei a comer muito hambúrguer, muita batata, muito açúcar, sem perceber o mal que aquilo podia estar causando no meu corpo. Sem parar pra pensar nisso. E eu percebo hoje a diferença que tinha no meu corpo, sabe? Na composição corporal, na minha energia,
enfim, em tudo, porque a nossa alimentação, ela reflete tudo na gente, na nossa energia, clareza mental, em tudo. E aí, logo em seguida desse período da faculdade, porque eu fiz 3 anos de física, depois eu entrei em biologia, eu troquei, fiz transferência pra biologia. No primeiro ano da biologia foi o ano que eu fiz o meu primeiro work and travel. E aí, nesse primeiro work and travel, eu me acabei de comer tudo que eu não podia, assim, sabe? Nossa, meu café da manhã era pão com Nutella e marshmallow, meu almoço era egg sandwich, era pizza de graça que eu ganhava, era frango frito. Nossa, eu comia muito muffin, muita Nutella, umas Nutellonas, assim, de 1 quilo, que custava $5, aí você não vai comprar. É difícil, principalmente pra quem no work and travel quer juntar dinheiro e tá numa função que ganha comida de graça. Só que a comida de graça, em geral, não é comida boa. É hot dog, é hambúrguer, é pizza. Então, assim, eu sei que tem muita gente que sacrifica a própria saúde e a alimentação para economizar dinheiro. Danger. Isso pode desencadear algo em você que você não vai ser tão fácil de recuperar assim. Pode te dar um colesterol alto, uma pressão, você pode ficar super insatisfeito com o seu corpo também. Isso pode abalar o seu psicológico, o seu emocional, sabe? Não é besteira. Tem muita gente que vai, engorda 10 quilos, engorda 12 quilos, volta e perde. Isso foi o que aconteceu comigo. Mas e se você voltar e você continuar nessa vibe da comida, desequilibrada? E aí a minha consciência mudou. Eu falei, cara, não posso mais fazer assim. Não dá pra ser assim. Coincidentemente, eu acabei passando por um processo de reeducação alimentar com uma nutricionista e eu passei a entender melhor como os alimentos afetavam o meu corpo e passei a querer me cuidar melhor em questão de alimentação. Também descobri que eu era intolerante à lactose, parei de tomar leite, isso fez uma super diferença pra mim, parei de tomar Nescau. Nescau é praticamente açúcar. E assim, as pessoas falam de açúcar, porque o açúcar engorda. Gente, não é porque o açúcar engorda. O açúcar, ele é comparado a drogas como cocaína, o efeito que ele causa no cérebro. As pessoas, quando param de comer açúcar, elas têm abstinências fortíssimas. Você sabe, porque você não come um docinho, você almoça com vontade de comer um docinho, você tá sempre com vontade de comer um docinho. E o doce sempre te estimula a comer mais. Você sempre quer mais. Você come um pedaço de um bolo gostoso, você quer mais, você não consegue parar. O chocolate amargo, que muitas pessoas abominam porque falam que é ruim, que o gosto é horrível, quanto maior a porcentagem de cacau, maior a porcentagem de uma substância que eu não lembro exatamente qual é, ele libera serotonina. Não o chocolate ou leite que não tem cacau. Então, um pedacinho de cacau, 70%, 80%, ele te dá uma sensação de prazer e saciedade, e só aquilo é o suficiente, entendeu? Então, eu comecei a passar por um processo de substituições. Eu parei de comer farinha branca, porque a farinha branca não é só porque ela engorda. Porque o trigo da farinha branca, ele é completamente pobre em nutrientes. Ele não acrescenta nada no seu corpo. Aí você fala, porque é energia. Gente, existem diversos tipos de carboidratos. Existem carboidratos simples e complexos. O simples, a batata inglesa comum, é um arroz branco, é uma farinha branca. Eles liberam uma quantidade de açúcar muito rápida no seu corpo. Então você tem aquele par de energia, assim, mas é uma energia falsa que vai embora rápido. Porque todos os carboidratos, eles são metabolizados como açúcar. Um carboidrato complexo, que é uma batata doce, uma mandioquinha, uma abóbora, uma farinha de aveia, ou aveia mesmo, eles são carboidratos que, quando metabolizados, o açúcar vai sendo liberado aos poucos. Então você tem mais energia por mais tempo sem prejudicar o seu corpo. Porque quando tem a liberação de açúcar no seu sangue, o seu corpo libera insulina para combater. Se libera muito açúcar de uma vez, é muita insulina de uma vez, isso pode um dia te causar uma diabetes. Não sou médica também, né? Isso tudo eu aprendo lendo, porque sou curiosa, porque eu aprendi nesse processo de reeducação alimentar. Se tiver alguma pessoa da nutrição aí, pode me corrigir, fica à vontade de me ensinar, eu amo aprender. Então eu fui fazendo essas substituições. Parei de comer farinha branca, parei de comer açúcar e passei a entender melhor o que eu estava ingerindo, o que tem naquele alimento. Tem um carboidrato complexo, tem uma proteína, uma gordura boa, porque gorduras também são super importantes para a regulagem de hormônios do nosso corpo. Assim como existem diferentes tipos de carboidratos, existem diferentes tipos de gordura. Uma gordura boa, que é numa castanha, numa oleaginosa, num abacate, num leite de coco, uma gordura super importante para o seu corpo. Um azeite, um óleo de coco, uma manteiga, é super importante para o seu corpo. As gorduras ruins de fast food, de comidas muito gordurosas, não ajudam nessa questão hormonal e ainda ajudam você a ter a sua autoestima abalada quando ela muda o aspecto do seu corpo. Outra coisa que mudou muito em mim, eu tava muito insatisfeita com o meu reflexo no espelho. Eu sei que a gente tem que se aceitar, e eu me aceitava do jeito que eu era, me amava, só que me aceitar pra mim é diferente de me conformar com uma situação. Eu aceito, me amo, mas não me conformo com o meu corpo daquele jeito. Sei o
potencial que ele tem e quero o melhor pra minha saúde, quero o melhor pro meu psicológico, pro emocional e quero viver bem com o meu corpo, sabe? Eu passei a ter muita celulite e isso é uma coisa que me deixava muito insegura, muito mal. Eu sei que isso é normal, celulite todo mundo tem, não é que eu quero eliminar ela 100%, mas ela tava muito acima do que deveria, sabe? O meu corpo tava me deixando realmente muito insatisfeita e chateada e com o meu emocional abalado, então eu sabia que eu podia mudar, que aquilo dependia de mim e que muito era a minha alimentação, tanto que hoje, que eu me alimento super bem e faço exercícios, nem dá pra acreditar no tanto de celulite que eu já tive, entendeu? Que eu não devo nem ter foto pra mostrar pra vocês, mas enfim, acredita em mim, tava feio o negócio. Hoje eu praticamente não tenho mais vergonha, minha autoestima é outra coisa, eu me exercito não só pela questão de deixar o meu corpo mais bonito, que é uma coisa que eu quero, é importante pra mim, mas pelo prazer que o exercício me dá. Dentro desses 5 intercâmbios que eu fiz, tudo isso que eu comentei que eu aprendi pra vocês, eu fui aprendendo entre eles. E aí a minha alimentação em cada um deles foi ficando um pouquinho melhor. No meu segundo ano, eu dei várias deslizadas ainda, mas já cozinhava minha própria comida, já tinha aprendido várias receitas com a minha mãe em casa, porque eu voltei pra casa e falei, mãe, eu quero aprender mais a cozinhar, quero entender mais sobre tempero, quero aprender mais pratos que eu gosto e que são gostosos, porque pra mim a comida saudável tem que ser gostosa. Eu sou taurina, eu gosto de comer, pra mim a comida tem que ser gostosa, não é só comer pra sei lá, sobreviver, entendeu? Inclusive no meu Instagram eu vivo mostrando receitas que eu amo de paixão, sabe? O sabor, e são receitas saudáveis. Nesse processo todo de reeducação alimentar, desse novo mundo de substituições, de aprender outras comidas, outros sabores, texturas, cheiros, temperos e aromas, o seu paladar muda também. Quando eu como uma coisa muito açucarada hoje, dói o fundo da minha garganta, uma coisa que não acontecia antes, porque o meu paladar já tá reeducado, entendeu? Um paladar mal educado vai achar o gosto do cacau ruim, vai achar o café sem açúcar ruim, não vai gostar muito bem de várias comidas saudáveis, porque ele está mal educado com alimentos que viciam. A gordura vicia, o açúcar vicia, a massa branca vicia, e isso afeta o seu paladar também. Em cada intercâmbio eu fui me alimentando um pouquinho melhor. Eu aprendi principalmente sobre equilíbrio. E inclusive eu estava conversando com uma seguidora que me respondeu no meu Instagram quando eu comentei sobre isso recentemente, sobre como eu era antes, como eu sou hoje. E ela falou, mas você acha que isso tem a ver com o fato de que seriam coisas que você não ia poder comer no Brasil ou coisas que você tinha muita vontade de comer? Eu acho que sim. Eu acho que muito tinha a ver com o fato de que, nossa, eu queria muito comer muito marshmallow, sabe? Comer s'mores, comer a pizza americana. E tudo isso causa muito desejo na gente. E não é que você não pode comer. Procure um equilíbrio. Você pode comer de tudo se você souber equilibrar a sua alimentação. Se você tiver uma alimentação saudável em 80% e comer um pouquinho, um doce, uma sobremesa que você gosta, uma pizza de vez em quando, tudo bem, vai ficar tudo bem. O problema é você viver de pizza e comer uma salada uma vez por mês, entendeu? Não é assim que funciona, não é bom pro seu corpo, não é bom pro seu emocional, pro seu psicológico, por tudo aquilo que eu já comentei com vocês. Eu de vez em quando tenho alguma coisa que eu quero muito comer, um doce de leite e tal, eu como feliz da vida, sabe? Porque eu sei que a minha alimentação tá balanceada, porque eu sei que eu estou cuidando de mim, eu sei que aquilo não é um excesso, que está tudo bem em equilíbrio. Então o importante é a gente encontrar o equilíbrio. Nos Estados Unidos, a dieta deles é bem focada em açúcar e farinha branca e gordura. Você vai ter que ter bastante força de vontade, se lembrar o que realmente importa pra você. É aquele prazer momentâneo ou é um prazer duradouro de você estar cuidando da sua saúde? Então, no seu intercâmbio, aproveite, prove tudo que você tem vontade, viva a cultura também, mas pense nessa questão do equilíbrio e não se prejudique em prol só de um sabor. Hoje eu percebo como cuidar de mim me traz muito mais prazer do que eu sentia comer uma sobremesa todos os dias. A reeducação alimentar é um processo. Vira e mexe eu posto receitas no meu Instagram, comento sobre substituições, sobre marcas de massas saudáveis que não são de farinha branca, sobre coisas que a gente pode colocar no lugar do açúcar, comidas gostosas que são saudáveis. Então, se você tem vontade de aprender, me acompanha no Instagram que eu mostro bastante lá nisso no meu dia a dia, que é onde eu mostro mais o meu dia a dia, né, do que aqui no YouTube. Foi um vídeo sem roteiro, assim, eu fui só falando mais a minha história com a alimentação, mas eu espero que tenha ajudado a vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais sobre qualquer coisa que eu comentei, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber o que vocês acham. Um beijo e até o próximo vídeo.